Paz do Senhor, meus amados irmãos, professores, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando aqui mais uma videoaula da nossa IBD em pauta. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que traz como título o plano de livramento e o papel de Esther. Está conosco aqui o evangelista irmão Carlos, que também é superintendente aqui do Templo Central da nossa Escola Dominical, e ele estará lendo aqui o texto áureo e a verdade prática da nossa lição. Paz do Senhor, irmão Carlinhos. Paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem, que Deus possa continuar abençoando a todos de uma forma geral. É um prazer estar aqui com os irmãos. Vamos aqui para o nosso texto áureo da nossa lição e a verdade prática. O texto áureo nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: e nos momentos dramáticos da vida, que mais aprendemos a confiar em Deus e depender dele realmente. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 4, versículos 5 a 17, capítulo 5, versículo 1 a 3 e o 7 e 8. O versículo 5 do capítulo 4 diz assim: então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo o Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como se chegaste a este reino hoje? Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tu tens? A rainha Esther, ou qual é a tua preocupação? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição é, e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Irmão Carlinhos, ora ao Senhor.
Maravilhoso, eterno e soberano Deus, te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, neste momento, na Tua presença, para mais uma vez aprendermos a Tua santa e maravilhosa palavra. Pedimos a Deus que o Senhor possa abençoar a cada dia mais a nossa escola dominical, a cada irmão que dedicam o Senhor nesta obra tão importante do Teu reino. Fique conosco, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós vimos aí na lição passada, né, todo o plano maquiavélico de Amã para destruir o povo judeu, né, por causa de uma intriga com Mardoqueu. Amã manipulou o rei Assuero ali, e o rei Assuero também não teve prudência e assinou aquele pedido de Amã, sem sequer procurar entender direito o que era, né? Amã usou toda a sua astúcia e o rei lhe faltou precaução e acabou assinando ali uma ordem onde autorizava que se matasse todo o povo judeu, né? Uma vingança tremenda de Amã. E a gente vai ver agora nessa lição, né, o que foi que Mardoqueu e Esther fizeram, né, quando ficaram sabendo desse decreto do rei, de que iria exterminar todo o povo judeu. E a gente vai entender, então, durante essa lição aqui, quais foram os caminhos, as atitudes que Mardoqueu e Esther, os dois principais personagens aqui nessa lição, tomaram para que o livramento acontecesse da parte de Deus. O primeiro ponto da nossa lição aí, nós temos aí o perigoso plano e o temor de Esther. No item número 1, nós temos lamento, choro e compadecimento. Bom, Carlinhos, fala para nós aí um pouco sobre esse primeiro item aí. Então, pastor, nós vemos aí que diante do edito, diante da cilada que Amã tinha feito, tudo já estava sentenciado, tudo já estava caminhando para o extermínio do povo judeu, né? Como o senhor disse na lição passada, nós vemos o plano maquiavélico de Amã, né, em tentar acabar com os israelitas, com o povo judeu, ali naquela província. E mediante a este episódio, mediante a essa sentença, a esse quadro trágico que estava se desenrolando, nós vemos aí que Mardoqueu, sendo um homem temente a Deus, sendo um homem que andava sempre buscando temer ao Senhor e nos caminhos do Senhor, ele lamentou e chorou, pediu a Deus a misericórdia, né? Clamou ao Senhor e fez com que também chegasse, vamos dizer assim, a uma pessoa que estivesse naqueles dias com a patente maior, que era Esther. E como nós vemos na leitura bíblica aí, o apelo dele e ele fazendo com que Esther soubesse daquele dito, daquilo que estava sucedendo, fez com que Esther também, sendo uma mulher que conhecia os costumes judaicos, conhecia o Deus de Israel, viesse ter um clamor ao Senhor, temendo ao Senhor e buscando ao Senhor uma direção sábia para que pudessem conseguir escapar daquela situação, né? Nós vemos aí que o apelo de Mardoqueu chegou até a dizer, olha, lembre-te que se você não agir, socorro Deus trará. Mas eu quero que você lembre que pode ser por isso, por este momento que você está passando, por este, vamos dizer assim, grande milagre que sucedeu, né? Porque era uma mulher judia, assumindo um patamar de rainha em um local onde estava longe da sua pátria, né? Sendo ali nas províncias daquele lugar ali onde Assuero governava, né? Era algo praticamente impossível, mas Deus, como Ele sabe todas as coisas, tudo está no controle dEle, tudo está diante dEle, e Ele faz da melhor forma possível. Nós vemos aí que Mardoqueu lembrou Esther e disse, olha, lembra que pode ser por este espaço de tempo que Deus
colocou neste lugar para que você viesse fazer algo, né? Para que o nome do Senhor pudesse ser exaltado e glorificado naquela província, né? Então, nós vemos aí que Mardoqueu, ele sentiu, né? Se abateu diante daquela informação, né? É algo que nenhum judeu esperava, né? Que tudo parecia tranquilo, né? No Império, o povo estava vivendo uma vida, nem quiseram, né? Mais de 90% do povo não quis voltar para a sua terra, preferiram ficar lá, que já tinha se estabilizado, muitos estavam tendo situações. Então foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Deixou todo mundo desesperado. De repente, uma notícia de que eles seriam mortos, toda a nação iria morrer naquele dia marcado. Então isso trouxe um temor muito grande nas pessoas, um desespero. E a gente vê que Mardoqueu, ele era apesar de ser um homem temente a Deus, como o senhor já disse, mas ele era um ser humano. Porém, Mardoqueu, ele teve uma atitude diferente, né? Não era uma atitude, uma tentativa de chamar atenção para si, né? Mas uma expressão genuína da sua dor, da sua necessidade urgente de ajuda. Os seus sentimentos eram uma representação do desespero coletivo dos judeus espalhados pelas 127 províncias, né? Enfrentando aquela ordem cruel de destruição. Então, isso demonstra a importância de compartilharmos os nossos sentimentos com pessoas certas, especialmente quando estamos em situações difíceis, situações críticas. O apóstolo Paulo nos instrui a chorar com os que choram, né? Isso significa que nós devemos nos solidarizarmos com as aflições dos outros, buscar compreender as dores dos outros. Mardoqueu, ele fez exatamente isso. Ele se colocou no lugar de todo o povo judeu ali, e em nome do povo judeu, ele se vestiu de saco, fez toda aquela situação ali de mostrar aquele desespero, de buscar ajuda lá na porta do palácio. Então, Mardoqueu, ele se comoveu e se condoeu pelo seu povo. Então, isso se torna um exemplo para nós também, como servo de Deus, de nos colocarmos nas situações dos outros, dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, que muitas vezes estão passando por um momento difícil, um momento de dor, de nós compartilharmos com eles esse momento e nos colocarmos junto com eles nesse momento. E nós fazemos isso também nos momentos em que nós estivermos passando por isso, porque todos nós passamos por esses momentos de angústia, de sofrimento, de perseguição. O próprio Jesus, lá no Getsemane, ele pediu para o seu discípulo não deixar ele sozinho. Então, vê que Jesus, mesmo sendo Deus, ele teve esse sentimento, pedindo que não deixasse ele sozinho ali, naquele momento de sofrimento. Lá em Mateus 26, do versículo 36 e 38, você vai ver isso aí. Então, esse exemplo de Jesus mostra a importância de ter companheiros nos momentos difíceis, de abrir o coração para aqueles que a gente pode confiar, lógico. Então, meus amados irmãos, essas passagens nos ensinam que quando enfrentarmos crise, a expressão sincera dos nossos sentimentos e a busca de apoio são essenciais para nós atravessarmos esses momentos de tribulação. Mardoqueu buscou a ajuda de Esther. Como já foi dito aqui, Esther, ela estava ali num posto alto, e que a gente vê que ela, a princípio, ela até parece que tenta dar uma esquivada, com medo, mas Amã deixa bem claro para ela a situação dela, que apesar do cargo dela, ela não estava livre nem que se viesse. Então, mas o certo é que Amã, ele compartilhou com Esther, Mardoqueu compartilhou com Esther naquele momento, não deixou que Esther ficasse isolada sem saber do que estava acontecendo, foi pedir ajuda a Esther. Isso nos mostra, como eu disse aqui, a importância de compartilharmos as nossas cargas e estar ao lado de todos nos momentos de dificuldade. E uma coisa que a gente vê interessante aqui, pastor Alas, que no desenrolar da história aqui, o pivô de toda essa história estava sendo Mardoqueu, né?
E por ele ser um homem porque- temente ao Senhor, né? Por ele ser um homem que procurava andar nos caminhos do Senhor, mesmo tendo ali, vamos dizer assim, um pouquinho de desobediência, né? Que eles poderiam já ter voltado para a sua terra, Deus já tinha determinado para que eles voltassem, mas ainda estavam ali vivendo uma vida tranquila, não se sentiam como escravos, levavam a vida de boa, com o reinado, o rei Assuero, nós vemos ali que ele era aparentemente um homem bom, né? Então eles levavam a vida tranquila. E no desenrolar da história aí nós vemos aí que o temor que ele tinha com o Senhor que fez com que essa história viesse a inflamar da forma que foi, né? Na verdade, o povo estava acomodado, né? Acomodado. Não queria nem voltar para suas terras, né? Tá tão bem ali, né? Construindo casas, juntando dinheiro. O povo estava acomodado. Então, talvez Deus permitiu um acontecimento desse para dar uma sacudida no povo e mostrar que Deus estava no comando de tudo, né? Que não é porque eles estavam lá num país estranho que eles estavam se saindo por méritos próprios, mas que Deus estava cuidando deles, e mais uma vez Deus ia dar a demonstração de que Deus continuava no controle de todas as coisas, inclusive da vida do seu povo. E Deus usou uma pessoa como Amã, que era um homem que já era as suas descendências inimigo do povo de Israel há muitos anos, justamente para que viesse inflamar essa situação, né? Porque quando Amã estava sendo exaltado no reinado ali, Mardoqueu, como um homem que temia a Deus, ele jamais se dobraria na presença de Amã, né? Ele jamais se curvaria na presença de um homem, né? Então isso aí fez com que Amã acendesse aquela ira sobre ele, fizesse esse decreto e quisesse exterminar, e Deus provar para eles que Deus estava no controle de tudo, né? Que pela lógica, né, Amã deveria se revoltar contra Mardoqueu, né, matar Mardoqueu e pronto, né? Mas algo antigo, né? Como a Bíblia sempre faz questão de frisar aí, né? Que Amã vem lá do Agagita e tal, fazer parte dos Amalequitas. Então isso aí tudo veio contribuir para que essa violência, esse ódio de Amã florasse e ele aproveitasse essa oportunidade para poder destruir o povo judeu, que já era um desejo antigo dos seus povos. No segundo ponto, segundo tópico aí, está aí um obstáculo real. Um obstáculo real, né? Que obstáculo seria esse? Vamos ver aí. Por intermédio de Ardaque, Mardoqueu deixou Esté informada de todo o ardiloso plano de Amã. Veja bem, a situação de Esté era delicada, né? Às vezes a gente critica até Esté, por naquele momento ali ela dá digamos, uma vacilada, né? Demonstrar um certo medo, mas a situação dela era delicada, né? Embora ela fosse a rainha, a sua posição não a isentava das leis do império. Além disso, ela revelou a Mardoqueu que já fazia 30 dias que o rei não chamava ela, né, para estar diante dele, na sua presença. O que ainda era uma razão de causar mais medo nela ainda. Poxa, 30 dias já que o rei não me convida para estar na presença dele. E de repente eu vou me apresentar lá sem ser chamado. E a gente sabe que existia essa questão lá, não sei se é um costume, mas algo que existia no Império, que a pessoa, por mais até a rainha, como o caso de Esté, ela não podia se apresentar diante do rei se não fosse convidada. O risco era grande, né? Podia ser morta, e a única maneira dela escapar era se o rei apontasse o cetro para ela, e aí ela tocava no cetro e era sinal de que o rei estava aceitando. Então existia esse medo, e a princípio Esté, ela temeu pela sua vida mesmo. E a história, pastor Wallace, a história registra que isso era um cuidado que eles tinham com o rei, né? Porque, segundo os historiadores, pessoas já tinham sido mortas por causa de complô, de pessoas próximas ao rei, que aproximava daquela intimidade que tinha com o rei, e fazia, até a Bíblia mesmo já menciona sobre Davi, pessoas da sua própria casa que se levantaram contra ele, e isso aí era um cuidado que eles tinham, né? O rei tinha essa norma, essa lei no seu palácio, no seu estado de governo ali,
que só podia comparecer na presença dele se fosse convocado. E era um grande obstáculo, né? Porque ela já tinha mais de 30 dias que não era convidada para apresentar na presença do rei. A chance dela ser morta era grande, Era né? grande. Uma coisa Mas nós vamos ver mais uma vez é a presença de Deus, né? Então. Ali, guiando ela ali. Então, esse cenário, ele nos lembra de outros momentos da Bíblia, onde outros personagens, né, enfrentaram grandes obstáculos também para cumprir a vontade de Deus, né? Como, por exemplo, Daniel. Daniel era um homem de oração, ele não só... E quando houve o decreto de que quem orasse a outro Deus, a outro homem lá seria morto, Daniel continuou orando do mesmo jeito, mesmo sabendo que ele estava correndo risco de vida, mas ele continuou orando. Ele não deixou que o medo falasse mais alto, mesmo sabendo que a cova dos leões o aguardaria. Os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma, enfrentaram a fúria do rei Nabucodonosor, recusando adorar aquela imagem de ouro, sabendo também que eles seriam lançados na fornalha de fogo. Então eles tinham consciência do perigo que corriam, mas preferiram confiar em Deus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego até chegou a dizer, né? Se ele nos livrar bem, se nos livrar também, mas nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Ou seja, a confiança deles era algo tremendo. É um exemplo de vida para nós aprendermos a confiar mais em Deus. Saber que se Deus está conosco, nós não precisamos ter medo. Deus vai dar o livramento, vai trazer de alguma forma, mesmo como ele diz, né? Mesmo que permita que você entre na fornalha, mas ele estando junto com você na fornalha, nós podemos ficar tranquilos. Uma coisa que eu acho muito interessante, pastor Alas, que obstáculos em nossa vida, ela sempre virá, né? Sempre nós estaremos diante de alguns obstáculos. E às vezes Deus faz com que alguns obstáculos desse venham justamente neste propósito que nós estamos passando aqui, sobre essa lição tão maravilhosa sobre Esther, né? Para despertar-nos às vezes pelo nosso comodismo, porque tudo às vezes está tranquilo, então nós nos acomodamos. Aí Deus às vezes ele provoca alguma coisa para que venha ao nosso encontro, para que venha às vezes nos atemorizar, nos deixar apavorados, como nós vemos aqui que Mardoqueu ficou e passou a Esther, a situação do que estava acontecendo, e ela também apavorou-se no momento, mas depois ela orou a Deus e falou, não, nem que ele me mate, mas coloque o pessoal, o povo judeu a orar aí, vamos buscar a Deus, que eu vou orar com as minhas concubinas aqui também, e Deus vai abrir as portas. E nós vemos aí que quando nós oramos e confiamos e colocamos nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor entra e peleja nossas batalhas. Ele fez isso com Josafá, fez isso com muitos outros na Bíblia, né? Quando Josafá orou, o Senhor pediu misericórdia, Senhor, nós não temos força, nós não somos capazes, que essa multidão é grande. E olha que o Senhor poupou a vida deles, os amonitas, esses homens aí, o Senhor fez a curva quando eles saíram lá do Egito, para o Senhor não matar eles, e agora eles não nos pagam. Aí Deus usou o profeta veio e falou com eles, essa batalha não é vossa, senão de Deus, Deus pelejará por vós. Então, às vezes, os obstáculos, as grandes provações, as lutas vêm, porque Deus ele quer que eu e você, que nós, que a igreja de Cristo, colocamos um pouco mais a confiança e tenhamos a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e Ele é a providência para o nosso socorro. Então, para nós cristãos, essa história ela nos ensina a importância também da intercessão e da coragem. Esther precisava interceder pelo povo judeu, mesmo correndo risco de vida. Isso também nos desafia a sermos intercessores ousados, dispostos a enfrentar obstáculos para defender e ajudar aos nossos irmãos, aqueles que estão necessitados. A Bíblia nos exorta a nós sermos corajosos. O salmista, no Salmo 31, verso 4, ele diz, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Além disso, nós precisamos estar preparados para enfrentar a barreira na nossa caminhada da fé. Essa barreira, essa oposição, ela pode ser uma oposição no trabalho, na família, uma situação difícil, um desafio pessoal. E como Esther, nós somos chamados a agir com sabedoria e coragem, confiando que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer de
tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então esse é o nosso Deus, nós precisamos de crer nisso, de confiar nesse Deus, saber que nós servimos a um Deus poderoso e que tem solução para todos os problemas. É só nós ter fé e confiar, né? Chegar nele com confiança, né? Chegar no trono da graça com confiança que Deus vai nos ouvir. O terceiro item aí desse primeiro ponto fala de autoritarismo e morte. A Bíblia nos ensina que a mansidão e a humildade, ela pode nos livrar de muitos infortúnios. O escritor de Provérbios, capítulo 15, verso 1, nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Moisés é um exemplo bíblico de mansidão. Apesar de ser líder de Israel, ele foi descrito como o homem mais manso da terra. Quando Moisés foi atacado pelos seus irmãos, Deus foi a sua defesa, né? Punindo ali a Miriam com lepra, toda essa história que nós já conhecemos. Além disso, o salmista também, no Salmo 5, versículo 11, nos assegura que aqueles que confiam em Deus encontrarão refúgio e proteção. Mas alegrem-se todos que confiam em Ti, exultem eternamente, porque Tu os defende e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. É um lembrete de que mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempo de perigo, Deus é o nosso defensor, Deus é o nosso protetor. Para nós cristãos, principalmente, há lições valiosas para nós aprender com essa história de Assuero. Primeiro, a importância de liderar com justiça e mansidão. Liderança com autoridade, ela pode parecer eficaz a curto prazo, mas a longo prazo elas geram ressentimento, rebeliões. O próprio Jesus ensinou que a verdadeira liderança, ela é servidora. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 43, Jesus diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que de vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Segundo, nós precisamos confiar na proteção divina em tempos de adversidade. Como crentes, nós podemos enfrentar perseguições, injustiça, mas devemos sempre lembrar que Deus, Ele é a nossa defesa. O apóstolo Paulo, como todos sabemos, sofreu inúmeras perseguições. E ele, escrevendo da sua carta aos Romanos, capítulo 8, 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa confiança nos dá força para enfrentar qualquer desafio com coragem e com fé. Então, o que nós vemos aí, que o homem que não confia em Deus, o homem que leva uma vida de autoritarismo, como foi o caso aqui o próprio Amã, o próprio rei Assuero, né? O que ele lhe temia, ele sobreveio, como diz o salmista, o escritor aqui. Ele foi assassinado por um dos seus oficiais dentro do seu palácio, né? Isso foi mais ou menos aí uns 8 anos, né? Depois dessa história narrada aqui no livro de Esther, quando 2 dos seus guardas haviam tramado suas mortes antes, né? Mardoqueu até foi um dos que descobriu o plano e avisou o rei, mas agora acontece exatamente isso. Por quê? Talvez por levar uma vida de autoritarismo. Essa história, essa ordem que ele deu de mandar matar todos os judeus, atendendo um pedido de Amã aqui, isso com certeza gerou muitas revoltas entre mesmo o povo Medos e Persas. O povo não entenderam aquilo, não conseguia assimilar o porquê de matar o povo judeu. Até porque o povo judeu parece que não representaria nenhuma ameaça para os medos e persas. Mas essa decisão autoritária nele acabou produzindo inimigos, muitos inimigos para ele. E como geralmente os ditadores, ele aqui se equipara a um ditador com essa ordem aqui. E normalmente os ditadores, como diz o comentarista aqui, eles têm mortes trágicas, né? A gente vê isso aí, o comentarista até cita aí um ditador lá, líbio, Muammar, né? Gaddafi. Então,
O que exemplo nós estamos aqui? É que precisamos ser como o exemplo de Moisés, de mansidão, o exemplo de Jesus, pessoas mansas, pessoas que agem com mansidão, porque a mansidão, o homem que age com mansidão, ele tem tudo para ter uma vida de sucesso, ele tem tudo para ter menos inimigos na sua vida, porque ele age com retidão, com mansidão. Quando ele é atacado, ele não revida, porque ele crê que Deus está na sua defesa, ele crê que Deus vai agir em seu favor, ele sabe que maior é o que está com ele do que o que está com aqueles que estão atacando ele. Então, essa vida de autoritarismo que nós vemos no exemplo aqui do rei, de Amã, não é uma vida que agrada a Deus. Então, esse exemplo de autoritarismo que o comentário registra, exatamente para nós não termos esse tipo de atitude, né? Não agirmos com esse tipo de atitude, porque infelizmente isso existe até mesmo no meio, às vezes até da igreja, pessoas que agem com autoritarismo e muitos acabam fracassando no seu ministério, na sua vida espiritual, por levar uma vida dessa maneira. Então, para o cristão, não é admissível um cristão agir de maneira autoritária. Que possamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria, nos dê essa mansidão que Moisés tinha, de saber lidar com as pessoas, não se irritar por qualquer coisa, não querer revidar quando as perseguições aparecerem, mas confiar em Deus. Nós vemos, pastor Alas, que a nossa vida é como se fosse uma grande lavoura, né? Tudo que nós plantamos, Colhemos, né? a lei da semeadura é severa, né? Não tem como você plantar um fruto ruim. Plantar uva e colher laranja. Não tem como, né? Você vai colher aquilo que você plantou, né? E quando nós olhamos aí a lei do autoritarismo aí, essa pessoa ele é autoritário, ele vai receber pessoas da mesma altura que vai responder com ele depois, né? Se a pessoa é uma pessoa branda, uma pessoa calma, uma pessoa que sabe dar uma palavra, às vezes um não dele é aquele não que você recebe com alegria, sai alegre. Porque quando a pessoa é autoritária, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é ignorante, até o sim dele, a pessoa chega a receber indesejável, né? Poxa, a pessoa me deu um sim, mas foi um sim... Claro, com um não bem, Então, não dado com educação, às vezes é melhor ter um sim dado com arrogância, né? e nós vemos o exemplo prático. Uma pessoa, às vezes, quando ele é autoritário, quando no futuro ele começa a colher alguma coisa do que ele plantou, as pessoas já lembram logo e falam assim, está colhendo o que plantou, tá vendo? E às vezes quando uma pessoa ele é humilde, uma pessoa que é brando nas palavras, procura ter paz com todo mundo, quando ele passa pelo vale, quando ele passa pelas provas, ele acha companheiros e amigos de todas as partes, fala, rapaz, estou orando por você, Deus vai te abençoar, você vai vencer, você vai triunfar, você vai conseguir passar essa prova, porque ele colhe aquilo que ele plantou, né? Muito bem, vamos lá para o segundo ponto da nossa lição. Mardoqueu convence Esther, confiando na providência divina. É o nosso primeiro item desse segundo ponto aí. Confiando na providência divina. O salmista, escrevendo lá no Salmo 121, ele faz uma declaração importante ali. Ele diz que leva meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse versículo nos lembra que a nossa verdadeira ajuda, ela vem de Deus, aquele que criou todas as coisas, e não de seres humanos, por mais poderosos que possam ser esses seres humanos, mas a nossa ajuda, a ajuda do crente, ela vem de Deus. O profeta Jeremias também adverte contra a confiança excessiva em seres humanos, né? Lá no capítulo 17 ele diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Esse versículo, ele reforça que devemos colocar a nossa confiança em Deus, e não em pessoas, pois só Ele é capaz de nos salvar, nos guiar de maneira perfeita. Essa história de Esther e Mardoqueu nos ensina exatamente a importância de confiarmos na providência divina em todas as situações. Quando nós enfrentamos desafios aparentemente insuportáveis, insuperáveis, né? Nós devemos lembrar que Deus, Ele é soberano e está no controle de todas as coisas.
Por mais que pareça que Deus não está nos vendo, não está nos contemplando, não está nem aí para nós, Deus continua no controle. Nós não podemos perder essa esperança, essa convicção. Mesmo quando os recursos humanos parecem limitados ou inexistentes, nós podemos confiar que Deus ele vai prover uma saída. A idolatria de pessoas, seja em contextos políticos, econômicos ou pessoais, é um perigo real. Quando supervalorizamos pessoas, esquecemos do nosso verdadeiro socorro, ou de que o nosso verdadeiro socorro ele vem de Deus, nós estamos cometendo idolatria. E Deus, a Bíblia diz que Deus abomina toda forma de idolatria. O profeta Jeremias fala sobre isso lá no capítulo 17, 5, e nos chama a confiar exclusivamente em Deus. Aqui nós vemos que, no caso de Esther e Mardoqueu, foi isso que eles fizeram. Eles confiaram que Deus ia providenciar o socorro, providenciar o escape para eles daquele momento, de algo que parecia irreversível, porque nós sabemos muito bem que a história dos Medos e Persas, quando um rei decretava uma lei, ela não podia ser revogada, não podia voltar atrás. Então, olhando pelos olhos humanos, era algo sem saída para o povo judeu. Já estava decretada a morte deles e pronto. Não tinha homem nenhum no mundo mais poderoso que pudesse libertar o povo judeu. Era algo mesmo que só Deus podia fazer. Era só Deus mesmo que poderia providenciar um meio de acontecer esse livramento. E foi isso que aconteceu. Naamã, Esther, como já vimos, Naamã se vestiu de saco, Esther proclamou, Mardoqueu, Esther proclamou um jejum, convidou todo o povo, as suas moças, para jejuar com ela, porque sabia que não existia outra maneira, se não fosse Deus para dar o livramento para eles. Uma coisa importante que eu vejo aqui, pastor Alas, é o Mardoqueu chegou a dizer na expressão dele, né, socorro e livramento de outra parte virá. O choque que ele deu quando Esther pegou e recebeu a notícia. Esther recebeu a notícia e falou bem assim, olha, seria tipo assim, olha, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque já tem mais de 30 dias que eu não sou convocado a estar na presença do rei. Se eu for lá, ele vai me matar. Então, eu estou com as mãos atadas. Eu não posso fazer nada. Aí, Mardoqueu, eu creio que foi uma inspiração de Deus. Deus provando para ele que estava com ele, ele já mostrou para ela a confiança que ele tinha nesse Deus. Falou, olha, socorro, eu sei que Deus vai enviar. Livramento ele vai nos enviar. Daí foi onde ela criou essa coragem. Né? Essa frase de Mardoqueu, ela é muito forte, né, pai? Demonstra mesmo uma confiança mesmo, né? Ele falou, olha, você que sabe, se você não quiser fazer nada, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Agora eu não te garanto nada se você não vai sofrer, porque o socorro vai vir para o povo judeu. Agora, quem sabe você foi colocado exatamente para isso e você está querendo fugir, né? Então, em cima dessa palavra, fez com que ela se encorajasse. Ela falou, não, então Deus está conosco e vamos fazer o seguinte, então coloca o povo para jejuar 3 dias, que eu vou jejuar aqui com as minhas moças e Deus vai entrar com providência. Né? E nós vemos aí que a história é linda, né, pastor? Porque, mediante, como o senhor já disse aí, o medo persa aí, o edito do rei não podia ser revogado. Aí aparece Esther andando no pátio, o rei olha aquela beleza que estava no pátio, que a Bíblia diz que ela era beleza de formosura, mas o que eu acho mais lindo é que quando ela já estava ali, nós vamos ver na lição aqui que fala que ela estava com uma afinidade muito grande com Deus, eu creio que o brilho de Deus já revestia nela. Foi algo especial, já foi algo diferente. Quando ele olhou aquilo dali, ele falou bem assim, ó, pede o que você quer, que até metade dos meus bens eu dou para você. Ela tocou no cetro, e como nós vamos ver mais à frente aqui, ela foi sábia até no pedido dela, né, pastor? Foi. Essa palavra de Mardoqueu, quando falou, olha, socorro de Deus virá, fez com que ela se despertasse e falou, não, nós servimos um Deus que pode todas as coisas e Ele vai entrar com providência. Né? E criou ânimo e coragem também para fazer isso aí. Segundo o ITI, primeiro Deus, depois o homem. Nós já vimos aqui que a Bíblia nos ensina repetidamente sobre a importância de buscar a Deus, né? Antes de qualquer ação. O próprio Jesus falou sobre isso em Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, esse versículo aqui nos orienta a colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, confiando que Ele vai prover o que está necessitado. A história de Esther reflete essa prioridade. Ao clamar a Deus primeiro, ela demonstrou fé e dependência no Senhor, sabendo que apenas Ele poderia abrir o coração do rei e conceder-lhe o favor, né? Esther sabia que não tinha outra pessoa, né? Podia interceder por ela lá, falar, pedir para alguém lá, falar, o rei, a rainha está pedindo para vir aqui, será que você recebe ela? Não tinha esse negócio, era só ela e Deus. E ela foi então buscar em Deus, através desse jejum, dessa oração. Então ela demonstrou em fé e dependência no Senhor, né? Porque sabendo que só Ele que podia abrir o coração do rei a favor dela. Esse exemplo é importante na nossa vida diária, porque nos lembra que devemos buscar a orientação de Deus em todas as nossas decisões. Por que muitas vezes nós fazemos um negócio errado, quebramos a cara? Porque muitas vezes não buscamos a Deus, não pedimos a direção de Deus nas nossas decisões, e muitas vezes fazemos um negócio errado, depois pagamos um preço alto. E em tempos de secularismo, materialismo, onde muitas vezes a confiança é colocada nos recursos humanos, nas nossas habilidades, o exemplo de Esther nos chama a um retorno à dependência de Deus, a saber que se não for Deus em primeiro lugar, nós não chegaremos a lugar nenhum. Vivemos em uma época onde o ateísmo, a autoconfiança são promovidos como virtudes, levando muito a acreditar que são senhores do destino, que eles estão no controle de tudo, que eles fazem o que derem, o que quiserem, a hora que quiserem. No entanto, a Bíblia nos adverte contra essa sabedoria humana. Tiago, ele nos lembra lá no capítulo 4, 13 e 14, ele fala assim, ó, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Então a gente pensa muitas vezes que é alguma coisa, quando na realidade a gente vai ver esse texto de Tiago, a gente vê que a gente não é nada. Nós estamos inteiramente na mão de Deus. Deus é quem sabe de todas as coisas. Então nós precisamos adotar uma postura de humildade, de dependência de Deus, reconhecendo que Ele é o verdadeiro Senhor das nossas vidas, do nosso destino, e em todas as nossas empreitadas, seja em decisões pessoais, profissionais, ministeriais, é fundamental a direção de Deus, primeiro através da oração e do jejum, como fez Esther, buscando a Deus, confiando nele, que se colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida, podemos ter certeza que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Às vezes, pastor, a gente se torna ficamos às vezes tão à vontade, que esquecemos desse ponto tão fundamental que é buscar Deus em primeiro lugar, né? Às vezes nós traçamos projetos, fazemos planos, e quando dobramos nosso joelho, nós já não queremos pedir a vontade de Deus. Senhor, faça segundo a sua vontade, será que isso vai dar certo? A gente quer a aprovação de Deus, né? Senhor, ó, eu estou com esse projeto e eu quero que o Senhor abençoe, que tudo dê certo. Ele já fez o negócio, então já fez o projeto, já lançou os planos, só quer que Deus aprova. Quando nós olhamos aqui, se nós pedimos antes ao Senhor, Deus Ele abençoe e faz com que tudo seja mil maravilhas, que tudo seja aprovado e saia na direção dEle. E às vezes quando nós façamos os nossos projetos, nossos planos, só queremos que Deus aprove, é onde nós quebramos a cara. E o mundo nós olhamos aí, que ele chega num ponto até, às vezes a gente fala o mundo, mas algumas igrejas nesses tempos pós-modernos que nós estamos passando, se acham na audácia até mesmo de colocar Deus contra a parede, né? Achando que Deus está para atender os nossos caprichos. Às vezes, se é uma enfermidade, ele fala bem assim, ó, determina essa enfermidade que saia do seu corpo. Às vezes, se é algum problema financeiro, olha, determina esse problema financeiro que ele possa partir da sua presença e você possa triunfar e ser próspero. Esquecemos que nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. E se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia diz que o salmista chegou a dizer, fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus, Ele cuida, Ele zela, Ele dá o necessário. Às vezes Ele não dá aquela bonança que a pessoa quer ficar rica, mas Ele dá o necessário, Ele cuida com um zelo tão especial, porque
somos fiel e temente ao Senhor, né? Andamos na presença do Senhor e procuramos fazer a vontade dEle. Já o mundo não, o mundo é diferente. O mundo ele quer andar no seu bel prazer, como o comentador disse aqui, eles não têm uma prudência espiritual, eles fazem com que o ateísmo, o lado material deles, carnal, assumem e eles acham que não depende de Deus, não tem dependência nenhuma de Deus e fazem a sua vida de qualquer jeito, e é onde nós vemos que o mundo está de mal a pior cada dia que passa. Verdade. Terceiro item, confiar em Deus não é tentá-lo. Essa atitude de Esther nos lembra do episódio em que Satanás tentou Jesus lá no deserto, sugerindo que ele se jogasse, né, do penáculo do templo para provar que os anjos iriam proteger ele. Mas Jesus respondeu para ele, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa foi a resposta que Jesus disse para ele. Esse princípio é essencial, porque confiar em Deus significa depender dele em fé, sem assumir riscos desnecessários ou esperar que ele opere milagre a nosso bel prazer. A história dos jovens lá, que eu até citei agora há pouco, Sadraque, Mesaque e Abednego, ela ilustra bem essa verdade. Quando confrontados ali pela ameaça de ser lançado na fornalha ardente, por não adorarem a estátua de ouro de Nabucodonosor, aquela declaração que ele deu para ele, né? Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar, ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Eles confiavam, né, na soberania de Deus, né? Quer livrar-se ou não, mas a confiança deles era em Deus. Nos dias atuais, temos visto aí algumas crenças errôneas que têm infiltrado em certos círculos religiosos, né? Promovendo a ideia de que os fiéis podem mandar em Deus ou exigir que ele atenda às suas vontades, né? É um tipo de atitude que, na verdade, é de tentar a Deus, né? É algo que a Bíblia condena. Querer colocar Deus contra a parede. O exemplo de Jó, por exemplo, Jó, em meio ao seu sofrimento, Jó chegou a repreender a sua esposa quando ela sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. E disse para ela, né, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Essa resposta de Jó, ela refere exatamente à aceitação da soberania divina, independentemente da circunstância. E essa deve ser também a nossa posição, o nosso sentimento, é de confiar em Deus. Se Ele vai fazer ou se não vai fazer do jeito que nós estamos querendo, é uma coisa, mas é confiar, né? É igual diz, eu acho que é o hino, né, que fala, né? Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus da mesma forma. Essa deve ser a nossa convicção. Independentemente daquilo que nós queremos, nós devemos confiar que Deus ele tem sempre o melhor. Mesmo que a gente, às vezes, não entende no momento, né? Pensa até que não está certo, mas se Deus estiver no controle, podemos ficar tranquilos que tudo vai dar certo. Como o senhor diz, pastor Wallace, o Jó ele chegou a dizer, ainda que ele me mate, ele permaneceria fiel ao Senhor, né? Como o senhor disse, tentar a Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Daniel ali, os 3 jovens da fornalha, se eles fossem ter essa audácia de querer tentar a Deus, quando o rei falasse, ó, a fornalha está aí, eles falaram, rapaz, vamos jogar lá dentro da fornalha porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Aí sim eles estariam tentando a Deus, né? Mas ele falou, olha, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar da sua mão. Aí é confiança. Já muda a confiança pela tentação, pelo tentar a Deus. Ele né? confia, mas ele está dependendo Confia, de né? Deus. Se né? Deus Deus quiser, fizer para ele, está bom. se Não Deus vai deixar quiser, de ser Deus por causa disso. Ele vai nos livrar. Se ele pode nos livrar da sua mão. Né? Então, se eles fossem os camaradas que quisessem desafiar ou tentar a Deus, falar, rapaz, nós temos um Deus que tudo pode, então nós mesmos vamos jogar aí para nós poder provar para você. Aí eles estariam tentando a Deus, mas eles provaram que eles estavam na dependência de Deus. Se Deus, nós servimos um Deus que ele pode nos livrar das suas mãos, né? Pode nos livrar dessa fornalha. Esse é o confiar em Deus realmente. Vamos para o terceiro ponto? Nosso tempo está correndo. Viu? Terceiro ponto aí, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Primeiro item, nós vemos aí a prudência, preparação e ação. A gente vê aqui que Esther, ela demonstra uma sabedoria. Aliás, Esther não foi a única mulher na Bíblia a demonstrar sabedoria
e prudência no momento difícil. Nós temos um exemplo também na Bíblia de outra mulher chamada Abigail, né? Que agiu com um grande discernimento quando ela foi interceder pelo seu marido Nabal, né? Diante de Davi, que ela sabia que Davi estava indo para matar ele, né? Mas ela, sendo uma mulher sábia, ela correu na frente e chegou diante de Davi, intercedeu, preparou um presente generoso para Davi, foi ao encontro de Davi e conseguiu evitar toda aquela tragédia ali, acalmar a ira de Davi e salvar a sua casa. Então, Abigail, ela mostrou que a sabedoria e a prudência, ela podem, né, resolver qualquer problema, seja grande ou pequeno, evitar muitas tragédias. Então, a exemplo de Abigail, de Esther, nós vemos aqui que exatamente foi a forma como elas agiram, né? Com prudência, né? Prepararam, né? Esther convidou o povo a jejuar, a orar, convidou as suas moças, tudo, a se preparar para orar, para poder enfrentar a situação e armou todo ali um plano, né? Uma situação ali que ela tivesse como chegar diante do rei e colocar aquela situação, né? Convidando Amã para esse banquete aqui, coisa e tal, né, que a gente vai ver aqui, e tudo fazia parte dessa preparação. Ela preparou o local, preparou a... Gente, nós vemos aí, pastor Alas, que se ela fosse uma mulher despreparada, ou tem um escritor, esqueci o nome dele agora, ele fala que a mulher tem que falar 20.000 palavras durante o dia. Se ela fosse aquela mulher, já que eu tive a oportunidade agora eu vou falar o que eu quero, eu tenho meus direitos, ela teria estragado tudo, todos os projetos de Deus. Se ela já chegasse e falasse, ó, eu estou aqui porque a Amã fez isso, a Amã com a alta patente que ele tinha e naquele alvoroço ali, obviamente o rei pode matar essa mulher. Mas ela foi uma mulher sábia, pede o que você quiser, o que você quer, se até metade do meu reinado eu te dou, né? Ela falou, ó, vamos lá para casa, quero que você vá no banquete. Olha a sabedoria da mulher, né? Prudência, né? Prudência que ela teve, né? Inspirada, direcionada por Deus, né? Vamos lá para casa, quero fazer um banquete. Chegou lá, ela agradou o rei, naquela forma de recepcionar o rei tornou-se, abriu o coração para ela, o que você quer? Fala, até metade do meu reinado eu te dou para você, se você quiser. Aí ela chegou no momento certo, ela falou, ó, tá acontecendo isso, e tem um plano arquitetado para nos matar. Aí ela já tinha preparado o coração do rei, já tinha acalmado a situação. Foi aonde Deus entrou com providência, fez um milagre de salvação para eles, né? A prudência, ela envolve a capacidade de anteceder as consequências das nossas ações. Ou seja, Esther, ela se precaveu, né? Ela sabia que se ela chegasse de qualquer maneira, como você disse aí, ela poderia estragar tudo. Então ela foi prudente, ela armou o terreno certinho e tal, pensando nas consequências que poderia vir na frente, e então ela preparou adequadamente toda aquela situação ali para que tudo acontecesse da forma como ela queria. Então, a prudência é essencial na nossa vida. Em contraste, a imprudência pode levar a prejuízos irreparáveis, né? Muitas vezes, quando a gente age sem prudência, o prejuízo ele acontece e às vezes é irreparável. Então, em nossa vida diária, nós devemos seguir esse exemplo de Esther, de Abigail, de antes de tomar qualquer decisão importante, a gente poder pensar, analisar certinho, buscar a orientação de Deus, buscar a direção de Deus, nos prepararmos para aquele momento ali e tudo vai dar certo. Uma coisa interessante, importante que eu vejo aqui também nesse ponto, pastor Wallace, que Provérbios escreveu no capítulo 14, versículo 1, né? Toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E este episódio, esse evento que aconteceu aqui, nos deixa muito claro sobre isso aí. Esther, pela sabedoria, ela conseguiu resolver a situação, conseguiu fazer com que aquele problema fosse sanado. E já ao contrário, a mulher de Amã, como nós aprendemos na lição passada, falou sobre isso, ela foi totalmente diferente. Quando Amã teve a oportunidade, que ele achou que ele estava lá em cima, que chegou e contou para ela, no ar daquele ato ali, ela achando que estava por cima de tudo, ela falou, não, eu faço uma forca, já acaba com esse seu inimigo, mata ele, extermina ele. E lá no final, a forca serviu para o marido dela. Então, nós vemos aí que a mulher sábia, ela edifica.
E a mulher que ela é, no caso aí, não tem sabedoria, ela é uma tola, ela derruba com as suas próprias mãos o seu lar. Provérbios 19:2 também diz assim, ó, não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os seus pés erra o caminho. Então, a Bíblia ela nos traz orientação nessas áreas todinhas. Só nós estudarmos a palavra de Deus, a gente vai ver que ela nos ensina como proceder. O segundo item aí, vamos correr aqui, porque nosso tempo já está se findando. Estendendo o cetro. Veja que quando o rei Assuero, ao ver Esther se aproximar, imediatamente ele perguntou para ela, né? O que é que tens, rainhas? Qual é a tua petição, né? Aquilo que você já disse aí, né? Até metade do reino se te dará. Agora precisamos entender o seguinte também, essa oferta de até metade do reino, eu estive dando alguma pesquisa aqui, era uma forma de cortesia comum entre os monarcas do Oriente Antigo. Essa expressão, enquanto grandiosa, não era geralmente interpretada de maneira literal. Em vez disso, servia como uma forma de demonstrar generosidade, abertura para ouvir a solicitação de alguém que tivesse em uma posição difícil. Um exemplo histórico semelhante é encontrado no Novo Testamento, quando Herodes também usou uma expressão parecida, né? Foi. Lá no banquete, prometeu a Salomé, né? E ela foi. Que se você quiser, né? Eu vou te dar, né? Para você dançar para mim, né? Embora a promessa de Herodes tenha sido feita num contexto diferente, a intenção lhe demonstra generosidade, disposição para atender pedidos, era praticamente ao mesmo sentido. E a disposição que no caso de Assuero para ouvir Esther, e a extensão do seu cetro, né, o fato dele estender o cetro, são evidências da providência divina na história de Esther. É a resposta de Deus ao clamor de Esther, à oração de Esther, ao jejum de Esther, tudo isso que estava acontecendo ali, era Deus agindo em favor de Esther. O rei só estendeu aquele cetro para ela ali, porque Deus colocou aquilo no coração dele ali. E a coragem de Esther em se apresentar diante do rei, sem convite, resultou num ato de favor real. Isso mostra a coragem combinada com preparação, oração, como nós já vimos aqui. Tudo isso junto pode abrir portas que parecem impossíveis, abrir caminhos que parece que não têm saída. Então, mais uma vez, a gente vê isso acontecendo na vida de Esther, Deus providenciando, respondendo, né, aos pedidos de Esther, aos clamores do povo judeu também. Vamos correr um pouquinho aqui, vamos para o terceiro item aqui para nós já encerrar, já está dando uma hora ali. Em sintonia com Deus. Comente para nós aí, Carlinhos, em sintonia com Deus. Então, pastor, nós vemos aí a Esther, como ela estava tanto em sintonia com Deus, que, como já citamos pontos passados aí, era incomum alguém chegar nessa situação que ela chegou na presença do rei. Se ela não tivesse em sintonia com Deus, seria exterminada, seria banida do seu posto, seria expulsa daquelas realeza que ela tinha. Mas como ela estava em sintonia com Deus, o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus era tão grande na vida dela, que quando ela chega na presença do rei, tudo modifica. O que parecia que poderia se tornar mal, se tornou em bem. O rei recebeu ela gostoso, como o senhor disse, né? Ele foi tão generoso com ela, que ele usou essa palavra que alguns monarcas da Bíblia citaram, né? Olha, se você quiser, daria até metade do meu reinado por você, de tanto que ele ficou feliz de ver ela, né? Era algo incomum, não era comum uma pessoa chegar na presença do rei, como já aprendemos, era algo incomum, mas como ela estava tão em sintonia com Deus, fez com que o rei olhasse para ela com os bons olhos e recebesse ela e trazesse para ela ali, tanto que nós vemos aí no versículo, na citação aí, que ele trouxe até tipo uma preocupação com ela, o que está acontecendo com você, né? Ele demonstrou uma compaixão tão grande com ela, que ele falou, o que está acontecendo, o que te aflige? Mesmo sem ele saber de nada, ele teve essa compaixão, o que te aflige, o que está acontecendo, o que sucede com você?
Fala o que você deseja, né? E ela conseguiu, né? Ela mesmo ali, talvez ansiosa para falar para o rei, mas ela conseguiu ali segurar, adiar o assunto para um outro dia, né? Para um outro banquete, né? E essa decisão dela de adiar o seu pedido, né? Que o rei colocou para ela ali à vontade, que ela quisesse pedir, essa decisão dela, ela foi uma estratégia prudente e que se mostrou crucial. Por quê? A gente às vezes nem para pensar, né? Mas por que se ela tivesse feito aquilo no primeiro banquete, ela tivesse já ido direto no assunto, poderia não ter dado certo? Por que foi bom ela ter deixado então para outro dia? Porque na noite que precedeu o segundo banquete é que foi decisivo, né? Que foi durante aquela noite que eventos importantes aconteceram, como a insônia do rei. O rei não conseguia dormir, e aí foi feita a leitura dos anais do reino lá, e trouxeram à tona os feitos de Mardoqueu, né? Que Mardoqueu foi quem tinha falado, né? Abrido o jogo da trama dos camaradas que queria matar o rei. Então, esses eventos, eles prepararam o cenário para que Esther apresentasse seu pedido com maior eficácia. Então, a história de Esther, ele ilustra como Deus está no controle dos detalhes, né? E como muitas das vezes a nossa paciência e discernimento são necessários para que a providência divina se manifeste. Às vezes a falta de paciência nossa, muitas vezes pode... Às vezes a bênção, nós estamos para receber a bênção, mas por não termos paciência, esperar o momento certo, às vezes acabamos perdendo a bênção. Nós vemos, pastor Wallace, que essa sintonia dela com Deus era tão forte que ela teve ali aquela paciência de convidar o rei, convidar o Amã, né? Amã. Já pensou? O camarada que arquitetou tudo a destruição deles, ela falou, eu quero que o senhor e a Amã vá lá em casa, sem demonstrar nada, nem sem expor nada. Então, se a pessoa não tiver essa sintonia com Deus, ele explode. O furor daquela ira ali, ele joga tudo para fora. Então, ao agir em sintonia com Deus e esperar pelo momento certo, Esther não apenas salvou seu povo, mas também demonstrou uma fé inabalável na soberania e no tempo de Deus. Então, para nós, a história de Esther, mais uma vez, ela nos ensina que a importância de confiar em Deus, de buscar a sua orientação em todas as nossas decisões. Devemos ser pacientes e estar atentos aos sinais que Deus nos dá. Deus ele sempre vai nos dar os sinais daquilo que nós devemos fazer. Quando está a hora certa, quando não é, nós temos que pedir a Deus que nos dá essa discernimento para a gente entender o agir de Deus na nossa vida, a hora que Deus está falando, o que Deus está falando. E assim como Esther, se nós agirmos com prudência, buscar a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão, com certeza Deus estará sempre nos guiando e nos fazendo melhor para a nossa vida. Meus amados irmãos, nós vamos já encerrar aqui, porque nosso tempo já passou. Eu vou deixar com o Carlinhos das suas considerações e logo em seguida estarei lendo aqui a conclusão e colocando o ponto final na nossa aula. Quero aqui agradecer a Deus, né, por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede, por este momento tão honrado, né, de poder estar aqui com os irmãos juntos, aprendendo da palavra do Senhor, ao pastor Wallace, ao nosso pastor Roberto Varjão, que tanto apoia e gosta desse trabalho de escola dominical e investe nessa obra tão maravilhosa. Né? Agradecer a todos, que Deus continue abençoando de uma forma majestosa e maravilhosa a cada um dos irmãos. Amém. Deus abençoe, meu Carlinhos. Só ler aqui a conclusão, já estamos encerrando. Confiar em Deus e depender dEle nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos vocês, professores. Que vocês tenham uma excelente aula no próximo domingo. Os superintendentes, os alunos, que todos sejam abençoados e que Deus possa usar grandemente vocês lá na ministração das suas aulas, nas suas classes. Ficam todos com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos os irmãos.